Glórias a Deus, a todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Vamos colocar a pessoa então, vamos fechar os olhos, oramos, falamos com Deus. Senhor Deus, amado Pai, te damos graças por tudo, que o teu poder, tua graça, tua bênção venha iluminar e abençoar a vida e o coração de cada um de nós. Transforma-nos, renova-nos com teu poder e com tua graça, ilumina-nos na fé, no amor, na graça do teu Espírito. Que possamos nos aproximar cada vez mais de Ti, que possamos nos aproximar cada vez mais do Teu poder e da Tua graça. Muito obrigado, Jesus, por tudo que tem feito por nós. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que tem nos dado de oportunidades. Que o Teu Espírito venha nos ajudar a compreender e explorarmos cada vez mais a Tua palavra, a fim de extrairmos dela o conhecimento que precisamos. Graças damos por tudo e damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar, fiquem à vontade. Mês passado nós paramos aqui no slide 226, lembrando que esse material tem todo disponível aí no site, né? Se você entrar em www.ministériocristosenhor.com.br, o primeiro material que você vai encontrar é esse, que fala todo sobre o Pentateuco, né? Ao longo deste material, eu procurei resumir da melhor maneira possível para que vocês pudessem conhecer dentro deste material, dentro desses primeiros 5 livros da Bíblia, aquilo que é mais importante, né? E você vai encontrar mais 12 ou 13 materiais, até o livro de Isaías, que é onde nós estamos estudando agora lá em Canoas. Aqui nós estamos vendo, neste trecho que eu destaquei, esses 2 versículos, seja de Números capítulo 3 e 4, a história de Simeão e Levi, em comparação com o que tinha sido dito lá em Gênesis 49. Quando a gente fala de tempo, ele tem uma grande importância para mim e para você, e é insignificante para Deus. Para nós o tempo ele tem peso, já que nós não somos eternos. A oportunidade de salvação, ela é estritamente limitada ao tempo que nós temos aqui na Terra. Por vezes a gente pode falar numa salvação completa ou uma salvação parcial, vamos colocar dessa forma. Uma salvação parcial seria aquela que a pessoa morre e o dia que sai aqui da Terra, ela vai lá para o lugar onde a gente chama de amanhecer, onde ela vai aprender o restante que lhe faltou para depois ganhar a oportunidade de salvação, como aconteceu com a irmã Ieda, minha avó, que todos vocês conheceram, né? Ela recebeu, vamos dizer assim, uma salvação parcial. Ela não foi para o paraíso, mas também não foi para um lugar ruim. Ela foi para um lugar intermediário, a fim de ela poder aprender o restante de que faltava para ela conhecer, para ela já saber, já que ela foi se converter realmente da forma que Deus quer, cerca de 4, 5 anos antes de morrer apenas. É um tempo muito curto, muito pequeno, impossível alguém conseguir aprender tudo o que precisa para a salvação em si, mas também ela se arrependeu dos seus erros de forma muito profunda, de forma muito significativa, e isso foi reconhecido por Deus. Nós estamos aqui vendo que um fato que aconteceu, pastor, sejam bem-vindos, pastor, meu querido, que um fato que aconteceu entre Levi e Simeão, né, que eles tiveram um ato de vingança ao matarem a família do jovem que havia tido relações com a irmã deles de forma obrigada e depois se arrependeu, porque de fato ele gostava da menina, decidiu se casar com ela e assim tudo acertado, né? Os 2 irmãos se uniram e foram e mataram o rapaz, toda a família, e roubaram os seus animais. Esse ato foi visto de forma muito grotesca por Deus, e com isso Deus fez a promessa que eles seriam espalhados dentro de Israel e nunca mais estariam juntos, como de fato veio a acontecer, onde Levi se tornou a tribo que cuida da parte
do templo, e Simeão ficou com as demais tribos e demais responsabilidades, ou seja, eles não tinham mais como ter a união que tinham antes, já que faziam trabalhos completamente opostos e viviam até mesmo em pontos diferentes ao longo de todo Israel. E nós viemos até aqui, onde a gente aprendeu... Passa para mim, por favor. Não está passando aqui. E aonde a gente aprendeu que nós temos que tomar cuidado com as nossas decisões, porque nem sempre Deus vai ficar dizendo: tu errou nisso, tu errou naquilo, tu errou naquele outro. Isso não é algo que ele costuma fazer, né? Ele traz para nós os alertas, ele traz para nós os avisos. Também não vai ficar repetindo 500 vezes, porque cada um é livre para decidir a sua vida. Nada é por força, nada é por violência. Tudo deve ser feito de forma espontânea, individual de cada um de vocês, né? E com isso, aqui no livro de Números, ele continua. Vamos dizer assim que o livro de Números é um aperfeiçoamento do livro de Levítico, né? Ele complementa e repete diversas leis, e restabelece os regramentos, começa a organizar aqui o povo, que foi o trabalho que Moisés fez ao final da sua vida, né? Números e Deuteronômio, ele organiza todos os trabalhos, ele organiza todas as leis, para que ficasse tudo muito bem claro, muito bem definido, que não houvesse dúvidas ao longo da realização dos trabalhos. E aqui ele continua, então, os coatitas, né, recebem a sua parte como tribos de Levi, né, que são os 3 filhos de Levi que a gente já viu anteriormente também. Olha só, os coatitas, os sacerdotes tipificam os crentes em sua condição sacerdotal. Assim como os levitas recrutados dos 30 aos 50 anos, cuja responsabilidade era guardar e transportar os objetos sagrados do Senhor através do deserto, eles retratam os crentes guardando e mantendo os objetos preciosos da fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 1:3, em suas peregrinações através do deserto deste mundo. Lá em Judas, um livro que a gente já estudou lá na série, se não me engano foi na série Emoções, que ali Judas diz o seguinte: amados, embora estivesse muito ansioso para lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Interessante essas afirmações, que quando seja Judas, Paulo, Pedro ou qualquer um dos demais apóstolos, quando eles falam em fé, eles sempre expressam de uma forma onde nós teríamos que batalhar por ela, lutar por ela, deixando claro que não é algo fácil, não é algo simples, porque impõe muitas condições diante de um Deus extremamente exigente. Quando as pessoas, por exemplo, escutam mensagens que o bispo José faz, a maioria considera muito dura, né? Muito exigente, né? Isso porque não conhecem efetivamente a forma como Deus trabalha. Quando Deus ele nos alerta de tudo que vai acontecer e está prestes para acontecer, né? Uma situação onde vai ser muito pior do que a Covid, o conselho que o Espírito Santo, é um dos conselhos que ele nos deu em um ensinamento agora, mês passado, se não me engano, ele disse apenas o seguinte: não tenham pena, a oportunidade foi dada para todos. Simples assim. Vamos chorar por aqueles que caíram, que morreram. O Senhor diz: não tenho pena, todos tiveram oportunidade. Simples assim, e se trata isso como algo que realmente faz parte do jogo, como você diz. Pregado foi, falado foi, ensinado foi. Uns escolheram ficar magoados, tristes, feridos. Amém. Amanhã a morte chega, tu cai e outro ocupa o teu lugar.
No mundo espiritual é assim que funcionam as coisas. Então, mas é parente. No mundo espiritual não existe isso. Esse negócio de parentesco, de peninha, de tadinho, de coitadinho, isso é coisa nossa. A gente humano que fica com pena desse, daquele. No mundo espiritual, o que existe é o que fez certo e o que fez errado. O que escolheu o caminho certo, o que escolheu o caminho errado. É isso que existe. Ninguém fica com pena. Né? Então, quando a gente se refere a Deus, é um cuidado que a gente tem que aprender ao longo da vida, conseguirmos amadurecer, deixar de ser meninos. Meninos é que ficam chorando, lamentando, tristes. Adultos, biblicamente falando, não. Quando Moisés se levantou como um adulto, a terra engoliu homens, mulheres e crianças e ninguém ficou com peninha, tadinho. Morreu? É vida que segue. Te converte ao teu próximo. Essa é a conversa que tem. E não adianta chorar, muitas vezes o crente está enfrentando dificuldades, chora, chora, chora. Irmão, isso é muito bom para limpar os olhos. Resultado espiritual, zero. Zero, 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 zero. Não vai mudar nada, nada. Tu pode passar dia e noite chorando, não vai mudar nada, porque espiritualmente isso não tem significado nenhum. Nenhum. Eles ficam com pena de ti? Claro que ficam. Porque tu poderia estar orando, jejuando, se enchendo do Espírito Santo e tá ali chorando, perdendo tempo. Porque isso não é um ato que, biblicamente, a gente veja isso dar resultado. A gente vê casos de uma mulher que por quantos anos sofreu de fluxo de sangue, quantas lágrimas ela derramou, Deus ficou com pena dela? Não. O dia que ela tomou uma atitude e se aproximou de Cristo, só tocou nele, resolveu o problema. Outro que ficou 38 anos paralítico na beira de um tanque, Deus ficou com pena dele? Não. O dia que ele teve uma oportunidade, ele ficou curado. Porque o tempo é insignificante para Deus. Então é difícil para quando você, como cristão, você vai querer expressar para Deus que você precisa de uma bênção, precisa de uma cura, quer ser diferente em alguma coisa. Tempo não tem muito significado se você for falar isso. Mas há tantos anos eu sofro por isso. Para eles não tem significado isso. Porque eles são eternos. Como é que você vai querer explicar morte para alguém que não morre? Né? Como é que você vai querer explicar, por exemplo, uma pessoa analfabeta, querer explicar para mim a dificuldade que é ler? Irmão, eu nunca tive esse problema. Eu aprendi a ler e escrever desde os meus primeiros anos de vida, 7, 8 anos. Eu não sei o que é isso. E tu pode passar um dia inteiro tentando me explicar qual é a dificuldade de viver sendo analfabeto. Para ti é enorme. Eu nunca vou conseguir te entender. Mesmo que tu passe dias tentando me explicar. Porque eu nunca vivi isso. Por que Cristo ele veio para a terra como homem e morreu numa cruz? Porque ele sabe explicar, ele sabe compreender a gente. Porque ele passou por isso, ele sabe o que é morte, ele sabe o que é ter os dias de vida contado, ele sabe o que é isso. Agora, os anjos em si não sabem o que é isso. O que eles sabem é o que permite você ser abençoado e o que não permite. O ato de buscar a Deus, o ato de se consagrar, o ato de orar, o ato de adorar, o ato de ter atitudes, mas que sejam dentro dos limites que Deus estabelece, como a gente pôde ver um pouco ontem. Né? Não queira fazer além do que Deus propôs para que você faça. Né? Se Deus te escolheu para varrer a igreja, faça muito bem isso e se salve. Né? É importante que a gente faça as coisas, mas faça com a direção de Deus. Faça ponderando essas coisas. Para que a gente não venha daqui a pouco, né, mesmo tendo boas atitudes, né, algumas nem daria para chamar assim, mas vamos chamar de boas atitudes, já que nós estamos falando de comportamentos humanos. Por exemplo, eles mataram uma família inteira.
num ato de vingança. Humanamente falando, para aquela época, foi uma atitude até aceitável, porque a irmã foi violentada. Diante de Deus, não. Então é importante que a gente consiga, ao longo da vida, deixarmos de sermos pessoas emotivas, emoções. Um dos teus maiores inimigos é as tuas emoções. Toda vez que você tomar decisão em cima de emoções, você vai acabar causando mais problemas do que soluções. Porque com Deus as emoções não têm muito sentido ou significado. O que realmente trouxe cura sobre aquela mulher não foi o tamanho do sofrimento que ela passou ao longo de 12 anos, se a memória não me engano. O que realmente trouxe cura foi a fé de chegar em meio a uma multidão, tocar na roupa e alcançar o milagre. Isso que fez a diferença na vida dela. É algo que eu e você temos que conseguir ter em mente isso, sermos mais, vamos dizer, seletivos. Se conhecer. Quando a gente escuta uma mensagem, quando a gente escuta uma pregação, se a mensagem é muito dura, alguns tendem a ficar magoados, tristes, feridos. Mas, irmão, essa mensagem é para ti? Ela é para ti ou não é? Porque daqui a pouco a mensagem que aconteceu não é propriamente para você. Porque, poxa vida, numa igreja tem 100 pessoas completamente diferentes uma das outras. Eu já vi casos e mensagens que Deus ele pregou e era para uma pessoa só da igreja. Se os outros ficaram tristes, ficaram de bobo, porque não era nem para eles. Por isso que a salvação é individual. A oportunidade é dada para todos. Quando Cristo, em meio ao povo, disse raça de víboras, ele estava chamando todo mundo de cobra? Não, os maus. Então é importante que a gente consiga ser seletivo, porque as dificuldades que eu e você temos ao longo da vida são diferentes. As limitações que eu tenho, por vezes, você não tem. E a gente começa a ver aqui, então, que isso exige um tempo de preparo. Eu preciso me preparar para isso. A gente quer ser um bom... Eu quero servir a Deus, mas a gente quer tomar essa decisão hoje e está amanhã já exercendo, fazendo e acontecendo e sendo uma bênção. Irmão, isso não existe em nenhum ponto da Bíblia. Sempre se exigiu tempo de preparo. Olha aqui, que a gente pode ver nesse exemplo dos que trabalhavam no templo. Assim como os levitas, eles eram recrutados aos 30 anos e se aposentavam com 50 anos. Então, dos 30 aos 50, eles poderiam exercer as suas atividades no templo, cuja responsabilidade era guardar e transportar os objetos sagrados ao Senhor através do deserto. Eles retratam os crentes guardando e mantendo os objetos preciosos da fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, eles tinham o trabalho de guardar. Eles eram, por exemplo, o carregador. Para que você pudesse pegar um banco e levar para um lugar, tu tinha que ter 5 anos de preparo e poderia exercer isso dos 30 aos 50 anos. Tá, mas qual é a dificuldade de pegar um banco e levar para outro lugar? Para Deus tem. Tu tinha que treinar por 5 anos antes para ir ser digno de mover um banco do lugar. Tempo de preparo. Responsabilidade. Olha lá. E ele continua ainda falando, olha do 21 ao 28. Os gersonitas, cada levita recebeu de Deus uma tarefa de acordo com a tribo de nascimento e com a maturidade em idade. A atuação no mistério, nas coisas santas, está na base não apenas da regeneração espiritual, como também da maturidade cristã. No capítulo 3, Gerson, mais velho, vem primeiro. Aqui ele assume lugar secundário a Coate,
mostrando que a graça divina designa um serviço e o detalha minuciosamente para o crente, de acordo com a vontade de Deus. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. 1 Crônicas 6, do 1 ao 9. Então observa que tempo de igreja não tem significado, nem mesmo aqui no Antigo Testamento. Gerson era o filho mais velho da família, porém não recebeu o cargo de mais honra por causa disso. Porque isso é insignificante, né? Deus não leva isso em conta. Então, nos trabalhos que tu vai exercer, que tu vai fazer para Deus, isso não tem muita importância, né? Não importa o teu tempo de igreja. O que importa é a tua maturidade cristã. Algo que a gente pode resumir. O que é ser uma pessoa madura espiritualmente? É uma pessoa que primeiro controla o que fala. Não fala tudo o que pensa. Porque o que eu penso hoje pode não ser o que eu vou pensar amanhã. Então não se fala tudo o que pensa. Não se fala tudo o que gosta. Não se fala tudo o que não gosta. É uma questão de controle emocional. Maturidade cristã. Se o pregador ele pregou uma mensagem extremamente dura e eu não erro daquilo, eu saio tranquilo porque não era para mim. Maturidade, capacidade de absorver aquilo que está sendo dito. Quando a Bíblia diz: tu és um desgraçado, um miserável, pobre, segue nu. Eu vou ficar brabo com a Bíblia e não vou ler mais. Irmão, isso é para aqueles que se referem dentro do contexto que o texto está dizendo. Não é para todo mundo. Mas a gente tem o hábito de querer absorver tudo para nós. O meu vizinho não gosta de mim, vou chorar um mês. Para quê? Se ele não gosta de mim, o outro gosta. E daí, né? Às vezes a gente tem essa questão de eu tenho que ser amado por todo mundo, valorizado por todo mundo, reconhecido por todo mundo. Irmão, pisa no chão, amadurece, né? Não é todo mundo que vai gostar de ti. Tem gente que não gosta de ti. E quem sabe nunca vai gostar. Azar deles, quem está perdendo é eles, não sou eu. Então a gente precisa ter esse amadurecimento, essa maturidade cristã. Controle emocional. Deus gostando de ti, amém. O resto tudo passa. Tenha esse amadurecimento. Em parte, um individualismo. Não é se tornar uma ilha, porque isso é perigoso. Como diz o apóstolo Paulo em um dos seus ensinamentos, a gente não deve dar ouvido àquilo que as pessoas falam, porém não devemos tapar os ouvidos e não ouvir nada do que elas falam. Porque às vezes é uma oportunidade da gente mesmo corrigir erros e falhas que a gente tem. Não é minha função corrigir vocês, é minha função me tornar alguém melhor. Quando eu estou falando de fé, quando eu estou falando de relacionamento, como pastor é meu dever ensinar, sim, e cobrar quando tiver que cobrar. Agora, a gente precisa ter um ato de controle. Por isso que se levava 5 anos para que tu pudesse assumir um cargo do mais simples possível. O teu cargo vai ser varrer o templo. Varrer o templo. Por 5 anos, tu ia olhar o irmão ou a irmã varrendo. Tu não ia pegar na vassoura, tu não ia encostar na vassoura, tu não ia segurar a pazinha, tu não ia fazer nada disso. Por 5 anos, tu ia só enxergar, só olhar, para que o dia que tu fosse fazer, tu fizesse exatamente da forma que era necessária. Houve alguns que acharam, isso é bobagem, é exagero de Moisés. Ligaram o incenso da forma que não devia, caíram mortos os 2. E aí vai a família e achou, que Deus é esse que mata, que Deus é esse, aquele. Ele disse que tu tinha que se preparar para os 5 anos e fazer da forma que ele queria. Não existe pena no mundo espiritual, isso é coisa humana.
Deus ama, ele não tem pena. Porém, ao mesmo tempo que ele ama, ele também é justo. E ele é um ser equilibrado. Ele não ama mais do que é justo, né? Então observa que este tempo de preparo que aqui é tão insistido é uma necessidade, né, que nós temos que ter na nossa vida cristã. Alcançar maturidade. Também tu não pode levar 20 anos para se preparar. É 5. Com 30 anos tu começa a fazer o teu trabalho, estando preparado ou não. Se tu não estiver preparado, tu vai fazer igual, e se tu, ao encostar nos objetos, vai cair morto. Simples assim, com 30 anos, está feito o teu enterro. Com 2 jovens aconteceu isso. E ponto final. E o que Deus diz para o pai deles? Arão, nós estamos falando das 2 maiores autoridades que existiam na época. Não entre no templo, não toque nos teus filhos e não faça o enterro deles. Do contrário, tu vai morrer junto. Onde ficou a pena com alguém que perdeu 2 filhos? Não existe isso no mundo espiritual. O que existe é o certo e o errado. Quando você vai para o mundo espiritual, a coisa é mais extremista ainda. Vamos falar de inferno. Tem coisa mais extrema do que isso? Tu errou por 80 anos. Vai ser punido por milhões. Olha o tamanho da proporção. Então, estes extremos que por vezes a gente observa quando Deus fala por profetas, por pregadores, eles são até pequenos quando a gente compara o tempo de erro com o tempo de punição. É extremamente infinito, porque uma pessoa que entra no inferno, que será condenada ao inferno, nunca mais sairá de lá. Tá, mas errou só por 50 anos, 70 anos, 80 anos. Tem pessoas jovens que estão lá no Hades, que viveram aqui o quê? 10 anos, 15 anos, 20 anos de erro. Erraram por 15 anos e vão pagar pela eternidade. Isso é justo? Humanamente falando, não. Lá, sim. E o que vale é o que está lá. Então nós estamos aqui na igreja, hoje um domingo de manhã, friozinho, bom para dormir, justamente nos preparando para que quando chegar o momento de cada um exercer o seu trabalho, possa fazer da melhor forma possível, nem que seja o trabalho de ser ouvinte. Ouvinte. Deus te escolheu para vir à igreja, ouvir as mensagens, ouvir as pregações. E você tem que treinar para ser um bom ouvinte. Ouviu uma mensagem extremamente dura, não está errando nisso? Tu sai da igreja feliz da vida, estou tranquilo, porque essa não era para mim. Capacidade de analisar, capacidade de não se doer pelos outros, né? A salvação tem que ser individual. Olha ali, então, todos os levitas, ao se ocupar dos objetos sagrados do tabernáculo, ilustram nossa ocupação em Cristo, em comunhão com Deus, em santo serviço. Números 8, 10. Fará, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. Números 8, 10. O legal da Bíblia é que ela não cria deuses, ela cria servos. E veja que quando a Bíblia separa os levitas para cuidarem das coisas sagradas, não torna eles deuses santos. Tanto é que é o povo de Israel que tem que erguer as mãos para abençoar estes que vão ser os novos levitas, que vão fazer o trabalho no templo. Então, o tempo todo a Bíblia não está criando deuses ou santos, ela está criando servos. E nós, na igreja, a ideia não é um ser maior do que o outro, é cada um exercer o seu trabalho, seja nas ministrações, seja no louvor, seja no cuidado e no preparo da igreja para receber as pessoas, enfim.